Nesse episódio do podcast do Publish News, vamos falar da autora homenageada da Flip 2023, que se inicia nessa semana. Pagu. Patrícia Galvão foi uma escritora, poeta, diretora, tradutora, desenhista, cartunista, jornalista e militante comunista. E para falar um pouco dessa figura icônica do século XX, temos Tati Leite, jornalista, professora e criadora de conteúdo do canal Valer um Livro e colunista do Publish News. E também contamos com Lúcia Teixeira, autora de 4 livros sobre Pagu, poeta e a criadora e diretora do Centro de Estudos Pagu da Unisanta, em Santos, e está lançando os Cadernos de Pagu, da Noceli Unisanta. Elas falam um pouco da trajetória, do impacto do trabalho e da importância de Patrícia Galvão na história cultural do Brasil, e de como as homenagens que a autora receberá em Paraty podem movimentar as discussões em torno da sua obra e de sua figura. Esse podcast é um oferecimento da MVB Brasil, empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado do livro. Além da Metabooks, reconhecida plataforma de metadados, a MVB oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI exclusivo para o negócio do livro. Com a Pubnet, o seu processo de pedidos ganha mais eficiência. E já ouviu falar em POD? Impressão sob demanda? Nossos parceiros da Um Livro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da Um Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo, sem perder nenhuma venda. E também, com o apoio da CBL, a Câmara Brasileira do Livro representa editores, livreiros, distribuidores e demais profissionais do setor, e atua para promover o acesso ao livro e a democratização da leitura no Brasil. É a agência brasileira do ISBN e possui uma plataforma digital que oferece serviços como ISBN, código de barras, ficha catalográfica, registro de direito autoral e carta de exclusividade. Esse é o episódio 296 do podcast do Publish News, do dia 20 de novembro de 2023, gravado no dia 17. Eu sou o Fábio Errara e esse episódio conta com a participação de Thalita Facchini e Guilherme Sobota, e a edição de Fábio Errara. E não se esqueça de assinar na nossa newsletter, nos seguir nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook, TikTok e Twitter, todos os dias com novos conteúdos para você. E agora, Tati Leite e Lúcia Teixeira. Queria agradecer a Tati e a Lúcia por estar aqui. A gente estava conversando um pouquinho antes. Se você estiver ouvindo algum barulho de ventilador, lembrando que a gente está gravando no dia 17, né, de novembro. Se você mora na região sudeste ou, né, parecido, você está enfrentando um calor desgraçado, então todo mundo está se virando. Então peço perdão se tiver um eventual ventilador aqui. A Tati falou assim, olha, se tiver aí, mas a gente vai ter que conviver com isso. Eu prefiro ter você aqui inteira, sem derreter tanto, Tati. Exatamente, Com o sem parecer ventilador um ligado. slime. O slime é boa. Gente, a gente tá aqui por um ótimo motivo, né? É uma ótima desculpa de encontrar, conhecer a Lúcia e falar novamente com a Tati. Porque se você não mora embaixo de uma pedra, sabe que a autora homenageada desse ano da Flip é Pagu, né? E eu queria começar de algum jeito do começo, mas as perguntas são até difíceis de fazer, né? Porque eu acho que assim, eu sempre gosto de começar pelo começo, óbvio. Mas ela, Pagu é uma figura tão mítica, né? Tão múltipla. Eu acho que vocês podem falar, acho que começando com Tati, que já estava com a palavra aí, é, contar um pouquinho como que você explicaria para uma pessoa agora que não conhece Pagu e apresentar para ela. Você já fez ótimos vídeos a respeito. A gente vai colocar até os links aqui, Ah, mas eu acho que eu já começaria falando, vai lá em algum lugar da internet e procura um vídeo meu que você vai achar. Não, brincadeira, mas eu acho que assim, o legal de Pagu é que essa pessoa multifacetada, né? Então, assim, o que você quiser da Pagu, eu acho que você encontra, no sentido de que, de acordo com a personalidade de quem estivesse me perguntando sobre a Pagu, né, ou que eu quisesse falar, eu ia tentar achar um dos nomes que Pagu teve em vida e ia tentar adaptar. Então, se é uma pessoa política, eu ia falar, olha, Mara Lobo era um nome de Pagu maravilhoso e que colocava a política e que denunciava as mazelas sociais como ninguém, lançou o primeiro romance proletário no Brasil, ela trabalhou em chão de fábrica, denunciava os racismos que aconteciam
as questões de gênero, né, que aconteciam também com as operárias do chão de fábrica. Se for uma pessoa mais poética, que tiver uma questão mais assim, eu gosto de uma literatura que eu sinta no meu coração, aí indica Solange Sol, que começa falando, né, que ela está espetada na parede, feito um quadro, que espetaram o coração, mas mantiveram os olhos. Então, assim, a gente consegue brincar com várias facetas de Pagu. A Pagu é multifacetada, né? A Pagu está de diversos jeitos, e ela está na, na, na fronteira, não, como que é? No front, né? Sempre. Então, se for uma pessoa que gosta de história em quadrinho, eu vou falar, viu? Ela foi a primeira mulher a lançar uma história em quadrinho no Brasil. Se é uma pessoa que gosta de romance policial, foi a primeira pessoa, a mulher a lançar um detetive policial, e também foi a primeira a lançar uma detetive policial mulher, que também não existia na literatura. Ou seja, eu consigo falar de diversas coisas. E se for uma pessoa que gosta de mim, eu vou falar, leia, que você está obrigado a. E ela nasceu no mesmo dia que eu, então, assim. Isso que eu ia falar agora, né? Tá tudo na ponta da sua língua, né? Você tem ali o histórico inteirinho, você não precisa nem abrir a apostila para saber o que você vai falar Não, sobre ela, né? não, exatamente. Inclusive, meus amigos não aguentam mais, entendeu? Ninguém aguenta mais. Passa logo essa flip para a Tati não falar mais sobre Pagu. Pra Tati voltar à realidade, porque tá muito difícil. E você, Luciana, lembrando que ela foi uma mulher importante de 1910 a 62, e quer dizer, de uma importância nessa primeira metade do século XX, né? E conta um pouquinho, então, uma coisa introdutória, um pouco de Pagu para o nosso ouvinte aqui. Bem, é uma mulher que aqui ninguém fica imune, ou você ama ou você pode ter várias restrições. Por quê? Porque ela sempre teve convicções muito fortes, não é? Desde o início, uma mulher, como você falou, nasceu em 1910, morreu em 1962, 52 anos muito intensos, não é? Desde que ela surge no modernismo antropofágico, você está falando para quem não a conhece, não é? Ela já surge de uma forma, com uma linguagem muito arrojada, não é? E também, vamos dizer, algo colocado, fabricado um pouco para ela, ela surge como essa musa da antropofagia, talvez foi a forma inicial que o Oswald encontrou, mas ela se descola disso. Ela se descola desse papel de musa, não é? E veja bem, tenho aqui no Centro Pagu Unisanta mais de 3.000 documentos digitalizados. A Tati já esteve aqui há alguns anos, não é? Já fui entrevistada por ela, nos emocionamos juntas, vendo todos esses documentos que retratam essa vida tão intensa, tão tumultuada desta mulher que foi precursora, que inicia também nesse modernismo, ao mesmo tempo vai para a militância política, vai para as ruas, é a primeira presa política do Brasil, não é? Ela não para por aí, mesmo quando, pelo partido, ela é impedida de exercer a atividade intelectual, porque naquela época era assim, o Partido Comunista tinha muita desconfiança dos intelectuais, então ela precisou realmente exercer essas profissões proletárias, mas ela não parou de escrever, não parou de documentar seu tempo, não é? E passando por muitas evoluções, por muitas formas de se comunicar, não é? Por uma forma de dar sentido à arte, à literatura, ao jornalismo, ao visual, enfim. Então, ela queria documentar o seu tempo, conseguiu, não só documentou, ela foi para a praxis, ela foi para a ação, ela traz isso para os seus 2 livros, o primeiro que ela escreve em 1931, na militância política, o segundo, quando ela justamente revê essa militância e ela critica o partido, mas é sempre a Pagu inteira em cada desses lugares. O amor pelo teatro, não é? E depois também o incentivo à cultura. Ela precisou de muitos nomes,
de pouco tempo para viver, e eu também precisei de 4 livros para, no primeiro, juntar vários documentos sempre, porque como ela também esteve na clandestinidade há algum tempo, muitas das coisas ficaram escondidas. Então, esses documentos, desde o primeiro livro, o Livro da Imaginação, que é de 89, não é? Esse é de 89, que já traz documentos inéditos, tá? Dela. Até o segundo, que foi o Propício Pagu, que são os desenhos, não é? Que ela escreveu também nessa fase, de 1929, que ficaram também guardados 75 anos, porque ela os dedicou a Tarsila, e isso, é claro, ficou numa gaveta, não é? Depois, com o Viva Pagu, que é este aqui, desculpe, eu vou... não dá para sair. Com o Viva Pagu, que tem 400 e tantas páginas, também é uma fotobiografia. E achamos que isso que a gente havia, não é, encerrado e colocado à disposição dos pesquisadores, toda essa Pagu, todos esses documentos, né? Mas aí, alguns que estavam sendo citados lá, nós colocamos nesse novo livro, que são os cadernos de Pagu. Espero que vocês tenham recebido, e que falam de toda a vida cultural, afetiva e política dela. É uma explicação da própria Pagu, com recados, e é uma correspondência, na verdade, é a produção da Pagu, aqui a vida dela, tá? O primeiro são os originais do álbum de Pagu, esse do modernismo, não é? Que tem trechos que são inéditos, que não foram para aquilo que é conhecido. O segundo é o primeiro romance proletário, não é? E os recados que ela tem, inclusive para o Oswald, para o Rudá, para os amigos aqui. O terceiro é uma peça Parque Industrial, que é algo que não era conhecido. A Pagu já com 21 anos se interessando pelo teatro, né? E dramaturga, né? Mesmo a parte quando ela é perseguida, ela então gostaria que essa peça fosse encenada. E aqui os recadinhos, as suas compras do dia, né? Caneta, almoço, táxi, álcool, meias, pano higiênico, enfim, jornais, revistas, telegrama, automóvel, quer dizer, batom, é algo que ela conta a sua própria vida, né? E se comunica com o nosso tempo. Aqui, o microcosmo, e por isso eu falo que ela se explica aqui, né? Pagu e o Homem Subterrâneo, é um caderno minúsculo que ela escreveu na prisão, em 1939, né? Com pouco papel, e ela guardou isso. É uma correspondência para nós atualmente, né? Em que ela fala de não estar presa a nenhuma lei, nem a razão, nem a ciência, religiões, enfim. Depois é mais uma incursão dela no teatro, dramaturga, já na década de 50, em 54, né, a época que é mais conhecida, essa peça de teatro, Fuga e Variações, mais uma vez, e aqui ela revê os seus posicionamentos anteriores e ela mesma, ela se coloca aqueles que acreditaram sem crítica. Então, é uma mulher muito exigente consigo mesma, né? E depois, os vários recados, os intelectuais, as cartas, que são também para os seus amores, para o seu filho, e trechos de artigos de jornal, que são muito atuais, que conversam com toda a evolução anterior dela. Então, eu acredito sempre que ela é sempre uma mulher antenada, que usou de várias linguagens, né? É uma jornalista, antes de mais nada, e que muito do que ficou
que não pude mostrar nos livros anteriores, porque eram cadernos inteiros, eles estão aqui, né? E é alguém que fala de temas atuais. O último, inclusive, o último trecho do jornal, que é de 1948, veja bem, ela fala: nós os bombardeados, né? Como aí clamando para que não houvessem mais guerras e para que um navio não fosse usado para morrer, mas para viajar pelo mar, visitar os portos, que era o que ela, né, sempre fez, transportando esperanças. Então, é uma mulher que traz mensagens muito atuais em várias linguagens e acho que ninguém pode ficar imune, não é? Pode discordar de Pagu das suas escolhas, ela mesma discordava em muito tempo, muitas vezes ela era crítica, ela fala aqui em muitos trechos a autocrítica, e principalmente alguém que fala para que a gente prestigie a arte, a literatura, e nada mais justo do que a Flip estar homenageando Pagu, quando é tão importante a gente falar de leitura, de literatura, de você se informar, de você não ter posições dogmáticas e você ser dirigido por um lado ou pelo outro, porque você não sabe ler muitas vezes, né? Nem ler o outro, nem ler a situação atual. E aqui é uma forma que ela nos mostra de ler o mundo. Então, são recados que ela faz, né? É uma homenagem acertada, né? Isso não tenho a menor dúvida. Eu Não, queria. só uma Pode falar. coisa, Thali, desculpa te cortar, mas é porque, Imagina. só para completar uma coisa que a Lúcia falou, ela pensava tanto nisso, dessa coisa da leitura, que quando ela lança Parque Industrial, que é um livro que denuncia as questões do proletário, ela pensa também no proletário que precisa ler aquilo, ela não lança aquilo para a sociedade burguesa. Então, ela lança com letras gigantes e malhas em branco, né? Então, tem espaços em branco no livro e umas letras desse tamanho, assim, justamente porque ela entendia que os operários talvez não tivessem uma questão com a leitura, né? Não conseguissem ler com tanta facilidade. Então, até nisso ela pensava. Desculpa. E é uma coisa interessante, você fala como ela pensava, também nesse outro, já quando ela está na prisão, com o microcosmo, que é justamente esse caderno, ele tem várias mensagens, né? Porque ele é micro mesmo, porque o caderno é minúsculo para aproveitar o pouco de papel que ela tinha na prisão. Segundo, para ele não ser apreendido. Terceiro, ela faz com uma letra minúscula, que na verdade, essa seria a letra quando ela estava escrevendo a peça de teatro, né? Já aqui, já é uma letra minúscula, para aproveitar o pouco papel, é uma letra quase que de forma, não é? Para que ela fosse entendida, não é? E também a mensagem, a ligação com o Pagu, o homem subterrâneo, era uma pessoa, você vai ver também nos cadernos, que se correspondia, você vê correspondentes iugoslavos, as peças, os escritores que ela traduz, não é? Ela traz para o Brasil esses escritores, esses inovadores, e a gente vê aqui as correspondências dela também, os endereços, buscando, trazendo Lubarda nasceu, uma coisa que estava acontecendo em Montenegro, enfim. Uma mulher muito antenada, que buscava muito aprender, né? Se informar e trazer isso. Ao mesmo tempo, quando ela vai para a prisão, essa questão que ela coloca Pagu e o homem subterrâneo, correspondência. Né? Ela queria que isso fosse entregue. Tá? E ele ficou guardado. Eu cito no Viva Pagu, mas agora ele está sendo mostrado por inteiro junto com esses outros cadernos. E ela faz alusão para algo que talvez não fosse percebido por quem pegasse aquele livro, que é uma ligação com Dostoiévski também, com as Memórias do Subsolo, é uma ligação também com Hegel, que ela coloca outras questões do Hegel, e também, imagina, ela vai ao Ovídio, né? Nenhum homem me compreende, né? Esse mesmo... Então, faz alusão à sua própria vida, não é? Para que isso pudesse ser entendido, e eu digo mais, para situações como essas, de conflitos, de desentendimentos, de falta de esperança, não acontecessem mais. E ela lutava contra si mesma, né? Também.
Eu queria, desde quando, né, a Pagu foi anunciada como homenageada dessa Flip, eu queria saber da percepção de vocês, do quanto o público está se interessando mais ou não pela Pagu. Vocês já receberam relatos, sei lá, dos seus leitores, do público de vocês, querendo saber mais sobre essa mulher, sobre essa trajetória dela? Enfim, como é que vocês têm percebido fora dessa parte intelectual de vocês duas, de conhecer Pagu, como que vocês estão vendo a participação e percepção do público quanto a ela? É sempre bom uma homenagem, não é, Tati? Acho que uma homenagem sempre chama a atenção para nomes, não é? A gente tem pouco no Brasil, realmente, essa cultura, essa memória, não é? Que é algo que essa atividade intelectual propicia, não é? Então, juntar Pagu e Flip tem tudo a ver. Alguém que lutou tanto pela literatura, pela cultura, e principalmente, eu digo, para que ela seja entendida, e é algo que eu sempre procurei me mostrar em todos os livros, não apenas a Pagu de uma fase, né, mas a Pagu do início da sua vida até o fim da vida, que é muito diferente, né? E tem várias buscas, mas ela tem, nisso tudo, ela tem algo em comum, essa questão de buscar a inovação, de aprender, de se superar, de cobrar isso, não é? De ser crítica consigo mesma, com o outro, mas também incentivar os jovens. Então, eu acho que eu sempre senti, mesmo antes disso, que os jovens ou aqueles que buscam se superar se identificam muito com a figura dela, não é? Eu até falo que a gente, né, Tati, acaba recebendo muito carinho por estar tratando da Pagu, né? De alguma forma se transfere para a gente que leva essa palavra da Pagu. Então, eu acho que é um momento muito especial, importante, né? E que tem tudo a ver, né? Principalmente porque nós assistimos a tantos totalitarismos, tanto dogmatismo, fascismo, tantas situações assim engessadas, né, que pedem da literatura, que pedem uma figura como a Pagu, e ela sempre é provocativa, ela nunca deixa ninguém imune, cobra de cada um esse posicionamento intelectual, de ação e afetivo também. Não, total. E eu acho que, além disso, né, bom, eu falo majoritariamente com um público que é jovem, né, e me colocando também nessa nomenclatura um pouco, porque eu sei que eu sou cringe para os jovens, mas né, já tenho 31, então meu público também tem uma idade parecida com a minha. E eu falo sobre Pagu, o primeiro vídeo de Pagu que existe na internet é meu. E aí eu fui entrevistar a Lúcia faz 10 anos já, Olha né? só. Então, assim, Estava aqui nessa sala comigo. Você exatamente, foi lá no centro, chorando, chorando, chorando. é mesmo, muito bonito. Então, assim, e foi para o YouTube já, né? E foi para o YouTube da Livraria Saraiva, que na época também era uma grande marca, né? Era bem conhecida. Então, assim, no final das contas, o meu trabalho sempre foi disso, dessa homenagem a Pagu, de tentar trazer Pagu para mais próximo. Quando a Flip anuncia a Pagu como homenageada, foi muito bonito também, eu me senti muito lisonjeada, porque muita gente lembrou de mim e veio comentar comigo falando obrigada por ter me mostrado, porque agora eu sei a importância que a Pagu teve sobre isso, né? No mundo, e aí eu conheço um pouco mais. E eu acho que a importância dessa homenagem, ela passa isso. A importância dessa homenagem é mostrar para todos os públicos que a Pagu é muito mais do que a musa do modernismo, né? Que a Pagu é muito mais do que a mulher que fez o Lar de Tarsila vacilar, sabe? Porque o Oswaldo de Andrade escreve isso num diário dele. Se o Lar de Tarsila vacila é por conta do angu de Pagu. Então, essa imagem que ficou de Pagu, essa imagem que normalmente fica de Pagu, que ela foi essa mulher que destruiu e que traiu a amiga, né? Porque ela era amiga de Tarsila do Amaral. E a gente conhece muito Tarsila do Amaral fura bolhas, né? Não à toa, quando tem exposição de Tarsila, é sempre recordes.
Ela é uma das pintoras, né, que vendeu obra de arte mais cara do mundo, enfim, tem toda essa história. A Tarsila é um ser famoso, e aí a Pagu sempre ficava ali atrás, naquela sombra, se não da Tarsila, do Oswald, dessa relação conflituosa, né? Inclusive, todas as vezes que eu participava de debates, palestras, entrevistas sobre Pagu, sempre vinha alguém na plateia, levantava o dedinho e perguntava: ah, mas e aí, né? Quase Capitu, né? Traiu ou não traiu? Como que foi? Tarsila deve ter ficado puta da vida. Esquecendo de todas as outras facetas e também desconsiderando uma série de coisas que Pagu sempre foi apaixonada por Tarsila, né? Dedicou um livro a Tarsila do Amaral, inclusive. Enfim, derrubaria por ela a última gota do meu sangue, né? A Pagu fala sobre a Tarsila. Então, assim, eu acho que essa é a importância da homenagem. É justamente a gente ver todas essas facetas da Pagu e trazer de volta, né? Porque a gente tem uma mania de apagar o nosso passado, a gente tem uma mania de não ir a fundo, não conhecer. E a gente vive falando que a gente quer conhecer, que a história é contada só pelos vencedores, que a gente só conhece os homens brancos poderosos, mas também a gente não vai atrás das informações para saber quem estava, né? Quais eram as mulheres, então, que estavam por trás? Quem que estava ali? Por trás não, na frente, né? Mas que a gente apagou. E a homenagem, ela vem para isso, para mostrar, de alguma maneira, que a gente pode e deve ir mais profundamente nesses outros perfis, nessas outras histórias que a gente não tem tanto contato. É mesmo, mas é da gente se emocionar mesmo, né, Tati? Fábio, Guilherme, e também essa questão de ser homenageada e que traz também essa responsabilidade, né? Essa responsabilidade do debate, essa responsabilidade de mostrar aí todos os lados e em quantas pagus, eu acho, e quantos outros pagus existem, né? Isso que eu acho muito interessante. Isso também a gente procura, porque o centro de estudos que leva o nome da Pagu não é um centro de memória apenas, não é um centro estanque. Ele é um centro que busca com que outros, e isso tem sido feito, façam mais teses, mais livros, mais peças de teatros, debates, exposições, né? Então, eu acho que a Pagu é isso, né? São novas possibilidades, é isso que o nome dela pode despertar, não é? E esse incentivo à imaginação, principalmente, que cada um, e fico feliz porque o centro, e o nome dela, há muito tempo, desperta o interesse de pessoas do Brasil, do restante do mundo, que entendem, não é, a dimensão. Mas que, com essa homenagem da Flip, que é uma homenagem de uma feira literária de grande prestígio internacional, sem dúvida trazer mais luz para a Pagu e muitas outras, para a nossa cultura nacional, que ela tanto defendia, não é? E para essa dimensão das artes sem fronteiras, que você possa estar dialogando, não é? Olhando o mar, olhando os horizontes, olhando para todos os portos, não é? E ela tem aquele poema, Eu Sou um Canal. O que é um canal? É justamente isso, não é? Uma forma de comunicação que talvez estivesse além da dimensão que ela mesma pôde dar, não é? E que ela tanto se cobrava, e ao mesmo tempo, como todos nós, e ela com mais razão pela sua história de vida, não é? Sofria também de depressão, que ela revela que acontecia desde muito jovem, não é? Não foi apenas só depois da prisão, mas que foi acentuada, né, por toda a sua história de vida. Então, esse esforço para que ela pudesse produzir, pudesse se buscar nesses vários caminhos, eu acho que incentivam também as pessoas, né, numa época, inclusive, que a gente vive essa questão da saúde mental, não é? Desse grande problema que todos nós e que a gente possa entender também melhor o outro, melhor as outras pagus, os outros pagus que na sua época também não foram entendidos
No final da sua vida, ela passava para muitos que não a conheciam tão bem, não é? Uma imagem mais decadente, não é? Até porque ela queria se afastar um pouco do mundo. A sua produção, a sua vida era o teatro, eram os escritos, era algo bem mais introspectivo, né? E ela falava muito pouco sobre essa vida anterior, que era pública, que era mais conhecida, né? Então, essas outras pessoas, eu acho que também isso é algo importante que a Pagou revela, que a gente veja além das aparências, essas muitas outras que produzem, que merecem um incentivo, enfim, mulheres, negros, jovens, velhos, pessoas de todas as idades, todas as raças, cores, sem fronteiras, não é? E isso eu acho que ela abraça. Carita voltou. Ficou Sim, gente. emocionada, Thali? Caiu até? Deu pane aqui, porque foi emoção demais. Legal, Lúcia, você falou isso, comentou, passou um pouco por essa questão agora, mas eu queria te ouvir um pouco mais, então, sobre o centro de estudos. Queria que você contasse para a gente, né, um pouco da história e dos trabalhos que você vem desenvolvendo, porque eu concordo com vocês, essa homenagem, né, da Flip coloca muito em evidência, assim, né, mas aí, às vezes, né, Tati, a gente já viu acontecer com outros autores, assim, às vezes tem uma, né, uma atenção, assim, da mídia, em algumas edições e tal, mas aí o que eu quero perguntar para vocês é justamente isso, né, como permanecer, né, essa importância e tal, e eu acho que centros de pesquisa e universidades e tudo mais são importantes nesse sentido, né? Então, eu queria te ouvir, Lúcia, primeiro, né, sobre o centro e depois a Tati visitou lá também, se quiser comentar. Então, é justamente isso. O centro nasce em 1988, né? Não sei nem quantos anos são, mas 30 e poucos anos, não fiz as contas ainda. Com o primeiro livro, e quando eu vi que apareceram esses documentos, não é? Que não podiam ficar restritos apenas a um livro, não é? E eles foram motivo de vídeo, inclusive o primeiro vídeo foi dirigido depois de um tempo, só em 2001, pelo Rudá de Andrade, o primeiro filho dela, né? E deu origem a várias produções aqui do centro e que nós achamos que tinha que ficar acessível para novas pesquisas. Então, a partir daí, a gente nunca imaginou que nós teríamos e nós chegássemos a esses mais de 3.000 documentos, porque a partir do primeiro livro, que eu pensei que fosse uma obra encerrada para o público, que desse continuidade. Então, esses materiais que foram cartas, foram fotos, não é? Artigos de jornal, que é um material perecível também, não é? Desenhos, e aí deram origem a esses 4 livros, e aí para que essas novas... Então, nós temos não apenas esses trabalhos da Pagu, mas como muitas outras produções que foram feitas a partir dessa pesquisa, né, com as cartas, cada um vendo a sua própria linha de pesquisa, foram teses de todas as áreas do conhecimento, não é? E muito bonito isso, né, que essa multiplicidade de abordagens. E ele continua aberto, claro, como ele é sempre com agendamento para que seja dado uma atenção, não é? Todo esse material que envolve, inclusive, documentos do DEOPS, pelo qual ela foi perseguida, não é? Ela, depois da sua morte, mais de 20 anos depois, ela continuou com seu arquivo aberto, porque continuaram juntando documentos, não é? Foi uma mulher que ficou muito tempo presa, mais do que muitos outros intelectuais, porque ela era considerada realmente uma inimiga pública, né, do governo de Getúlio Vargas, número 1. E então isso tudo está aberto a essas, foram peças de teatro, produções de cinema, de televisão, e é isso que é Pagu, né? Pagu, eu acho que é arte, é produção, é você não ficar limitado a um ponto de vista, mas ter esse diálogo, diálogo das artes. E ele está disponível
Tem um site também, Pagu, que nós estamos também atualizando, mas pelos quais a gente se comunica com o mundo inteiro, né? Pagu é esse canal, justamente para prestar informações, e também quando alguém quer utilizar algum material, também a gente submete aos herdeiros de Pagu, para que eles deem essa autorização, e esse, quando é publicação, né? Quando vai usar a imagem apenas. Então, eles autorizam para que esses novos livros e publicações saiam. Então, é muito bom. Eu acho que Pagu fica feliz com esse trabalho, que é o que ela fazia, né? Inclusive, queria destacar que a Lúcia comentou do Rudá, né, que é o primeiro filho da Pagu, né, com Oswaldo de Andrade. Aí tem o Kiko também. O Kiko, inclusive, é coautor junto com a Lúcia, né, do Viva Pagu ali atrás. E o Rudá, ele também foi apagado, né? É muito doido, assim. Eu digo interessante por falta de palavra, mas o Rudá ajudou na criação da Cinemateca, ele ajudou na criação do MIS, ele ajudou na criação do Departamento de Cinema da USP, né? E aí ele dirigiu um filme, deu aula lá, inclusive, ele dirigiu um filme junto com a Lúcia sobre a mãe. Lançou os livros do pai, né, na época pela editora Globo, e ele é uma figura importantíssima porque ele era tipo o cão guardião das fitas de cinema, assim. A gente só teve acesso aos arquivos que a gente tem hoje em dia no cinema por conta do Rudá, e a gente também não sabe disso, né? São pouquíssimas pessoas que sabem da importância que o Rudá teve. Também foi preso, né? Tem um livro ótimo que chama Cela 3, também é dono de uma literatura incrível e muito profunda. E é outra pessoa que passou por um apagamento nessa família, que quem ficou mais famoso foi só o Oswald, né? E olha lá, então, assim, é muito, muito interessante que a gente tenha esses centros de pesquisa, é muito interessante que a gente tenha cada vez mais pessoas interessadas nesse tipo de assunto, e a Pagu por si só, né, em todas essas facetas, porque como eu disse no comecinho do podcast, ela estava em tudo, né? Ela estava em tudo, ela estava na poesia, na prosa, no jornalismo, no teatro. Ela quem descobriu o Plínio Marcos, né? Porque ninguém achava que ele era um cara interessante, ele era um palhaço, né? Então ela descobriu ele, leu a peça dele, achou maravilhosa, e com senso crítico também atroz, porque depois ele publicou uma outra peça, ela falou, achei uma merda. Então, assim, poxa, ela estava aí na frente de tudo e a gente precisa conhecer, né? E aí, por isso que é importante o acesso a esses arquivos, que esses arquivos estejam disponíveis e que a gente tenha cada dia mais publicações a respeito. E eu espero que a Flip ajude um pouco nisso, né? Isso mesmo. Além do Rudá, que também é também o segundo filho, Geraldo Galvão Ferraz, né? Filho da Pagu com o jornalista Geraldo Ferraz, também era um excelente jornalista. Uhum. Mas tem uma característica de ambos, que era da Pagu também, que era conhecida uma faceta pública, né, da Pagu, irreverente, mas ela era uma mulher tímida. E eles dois também, né, muito reservados, até por causa da própria história, eu acho, da mãe. Tudo isso os fez ficar bastante reservados. E são pessoas de um grande talento, eram, né? Tive o prazer de conviver, de ter esse primeiro vídeo do primeiro livro junto pelo Rudá de Andrade e o Marcelo Tassara, que eram professores junto com ele, não é? E depois este segundo livro com o Geraldo Galvão Ferraz, que era o Kiko, um jornalista de um texto maravilhoso que Um participou, crítico literário incrível. incrível, né? E que participou aí de jornais e revistas de grande expressão do Brasil, né? Então, é uma homenagem também a eles, não é? A essa família que deve ser reconhecida. E aqui, no nosso momento MVB Brasil com Ricardo Costa. Como vai o senhor, Ricardo? Tudo bom? Fala aí, Fábio. Tudo bem? E você? Fala aí, pessoal. Malas prontas para Flip. Estamos gravando na sexta-feira, dia 17. E, né, quando for pro ar esse programa, ou o pessoal já aprontou a mala, ou já tá indo para lá, não é isso? Provavelmente eu já estarei na estrada quando esse programa for ao ar. Tem muita coisa rolando na Flip, né? Então a gente tem muito planejamento, já fizemos tudo. Mas a mala mesmo, tá aqui no cantinho, vazia.
Mas, Ricardo, me conta que tem muita coisa para se fazer na Flip, e aqui a gente também falando particularmente da casa Publish News, mas conta um pouquinho do que vem por aí. Fábio, primeiro, Casa Publish News esse ano está com uma programação bastante cheia, bem diversificada, muito legal. Então, galera, consulte a programação de verdade, porque vai ter coisa para todo mundo. Tem programa, tem evento para todo mundo, né? E começa na quarta-feira os eventos, as mesas, os debates, apresentações. E na quarta-feira mesmo, às 18h30, a gente vai ter a primeira mesa que nós vamos participar. Eu já comentei aqui anteriormente que a gente estava fazendo, que a Nielsen Book Data fez uma análise de resultados de vendas com livros com metadados padronizados e completos e livros com metadados incompletos. E tem umas descobertas bastante interessantes. A mesa vai ser a Mariana Bueno, que é pesquisadora da Nielsen, o Bruno Mendes, diretor comercial de marketing da Ediouro, e eu, com mediação do Sobota. E, então, a Mari vai apresentar os números, os resultados dessa pesquisa que ela fez, toda a metodologia da pesquisa, como é que ela foi construída, como é que ela foi discutida e tudo mais. E depois nós vamos bater papo, nós três, conversar, esclarecer dúvidas, responder as perguntas do Guilherme e da galera que vai estar ali na plateia. Então, venham ouvir, entender um pouquinho desses números, dessas questões que surgem. Metadado é importante ou não? Faz efeito, não faz efeito? Existem pesquisas que foram feitas em outros países já há algum tempo. A gente da MetaBooks usa essas pesquisas, usou várias vezes essas pesquisas no passado para falar sobre metadados, mas agora nós temos a primeira pesquisa realizada com países da América Latina, que foi Brasil e México. Ano que vem a gente espera ter pelo menos mais 1 ou 2 países incluídos nessa pesquisa, e ela é feita no mesmo padrão, com o mesmo conceito da pesquisa feita no Reino Unido, que também lá no passado foi feita nos Estados Unidos. Então, vai ser um bate-papo bem legal sobre metadados. E, na sequência, a tradição da Casa Publish News e da Flip é a abertura, é o primeiro happy hour da Flip, vai ser o happy hour by MVB, que esse ano nós temos a honra de dividi-lo com a Nielsen. Então, esse ano vai ser o happy hour MVB Nielsen. Galera está convidada para tomar uma cerveja geladinha com a gente. Eu sei que tem muitos outros eventos, tem outros happy hours, tem outras festas. Aliás, Paraty é uma festa, né? O nome do evento já é uma festa, né? Mas Paraty é uma festa, então, galera, passa lá, toma sua cervejinha com a gente, bate um papo, segue para a próxima e vai rodando a cidade, mas vai lá para ver a gente, trocar umas ideias, matar a saudade. Acho que a gente tem tido um ano super corrido, né? Muito trabalho. Aproveita a Flip para rever os amigos. E tem mais, né? Depois tem sábado, tem alguma coisa lá que tem um cara chamado Fábio participando também. Vai. Fabião. Exatamente, tipo, eu vou mediar, né, uma mesa também, que tem outro cara que chama Ricardo também, né, que tipo, a Casa PN tem uma programação super extensa, desde quarta-feira até sábado, né, todos os dias, tipo, de todos os períodos. A gente vai colocar aqui o link para a programação, mas aí a gente vai falar do que, né? Tipo, às 6h10 de sábado. A gente vai falar de algo bem legal, que é como a tecnologia pode ajudar mais ainda o mercado editorial. Tem muito debate, né, Fábio? Tem inteligência artificial chegando aí, tem livro que foi escrito com a inteligência artificial,
e foi desclassificado. Tem gente usando inteligência artificial para fazer capa, para fazer ilustração. Aí vai, o negócio vai crescendo. Tem música, tem empresas de música fazendo parceria com empresa de inteligência artificial. Estava lendo esses dias. E não é só inteligência artificial, né, Fábio? Tem muita coisa. Impressão por demanda é uma coisa de tecnologia que pode ajudar muito o mercado. Os formatos digitais, os outros formatos digitais, e-book, audiolivro, é coisa pra caramba aí. Eu acho que a ideia é olhar para tudo isso no sentido de tirar a capa de vilão, a posição de vilão disso tudo e mostrar que isso tudo, se a gente usar direito, ele, na verdade, vai contribuir, né? Vem aí para ajudar o mercado. Esse é o bate-papo. Eu já estou fazendo um discurso da mesa aqui, né? Não, só para também, fora o Ricardo, tem Zil Ferraz, gerente de audiobook da Centauro, o André Palme, né, da Esquilo, a Larissa Caldim, da Primavera, e esse que vos fala, tá? Mas tá muito legal, né? Tipo, tem muita coisa que acho que vale a pena, tem muita gente super bacana, todo dia vai ter um happy hour também. E, né, se você tá ouvindo e quiser, a gente vai estar por ali também, mas começando na quarta-feira ali, antes do happy hour vai ter essa conversa também que aconteceu em Frankfurt, né? Foi apresentada essa mesa parecida, né, em Frankfurt, não foi isso? Foi isso, só não foram os mesmos atores, por assim dizer. Mariana e eu estávamos, só que em Frankfurt estava o Luiz, que é o diretor da Nielsen para Espanha e Brasil, Luiz Gaspar, brasileiro, e o Ronald, CEO da MVB. E apresentamos, lá foi, de fato, o lançamento da pesquisa, mas agora nós teremos esse bate-papo com a gente e logo na sequência vamos disponibilizar o relatório para que vocês possam baixar e vai ter lá o link, vai ter QR Code, vai ter tudo lá para a galera poder baixar o relatório e estudar e ver como isso pode ajudar. Porque no fundo, o objetivo, né, Fábio, é sempre fazer a galera vender mais, fazer esse mercado crescer. Sofremos bastante nos últimos anos, foi um começo de ano difícil, mas eu estou acreditando que nós estamos aí partindo para um patamar melhor para o nosso mundo do livro. Que bom. Então também espero que a gente agora, o happy hour seja não para afogar as mágoas, né? Para comemorar. É isso aí. É isso aí, então. Legal. Ricardo, a gente se encontra lá em Paraty e para você que está ouvindo, também espero que sim. Aí qualquer coisa vai dar um oi pra gente. Beleza? Valeu, Ricardo. Isso aí. Valeu, Fábio. Um abraço. Nos vemos lá. Até mais, pessoal. Abraço. Acho que para a gente terminar aqui esse papo, que senão a gente fica a tarde toda, né? Mas eu gostaria de saber que, acho que não só eu, como que vai ser, ou como que vocês vão participar na Flip? Conta um pouquinho dos próximos dias. Quer começar, Tati? O que você vai fazer? Claro que a gente tomar um café ou uma cerveja, depende do horário, né? Mas de forma e conta um pouquinho do que você vai fazer agora na Flip. Eu tenho 16 mesas. Então, eu estou absolutamente insana nessa Flip, o que muito legal. Não é uma reclamação, né? É uma constatação. Estarei com a Lúcia também para mediar uma conversa que vai ser muito legal. Vou deixar a Lúcia falar sobre ela, que vai ser incrível. Mas também vou estar em outras mesas discutindo e debatendo Pagu. Uma coisa muito legal é que esse ano, em parceria com a Companhia das Letras, eu vou apresentar uma série de conversas com escritoras da Companhia das Letras e que vão permear o assunto Pagu. Então vai ser embaixo de uma árvore, a gente vai disponibilizar ao vivo no TikTok, depois isso em vídeo, embaixo de uma árvore, uma conversa bem tranquila, e vai ser
todas as coisas que a Pagu fez, de alguma maneira, e que vão linkar com essas escritoras. Então, por exemplo, vai ter um papo com a Bruna Beber e com a Socorro Racioli, da gente falando que é Eu Sou Pau para Toda Obra, né? Que é aquele trecho da música da Rita Lee com a Zélia Duncan, e que é para falar sobre como a Pagu também fez tudo um pouco. Ela foi tradutora, ela foi a primeira a trazer Ulisses para o Brasil, que ela traduziu diretamente do francês, né? Porque ela não falava muito bem inglês. Então, assim, para falar sobre essas escritoras que fazem de tudo um pouco e às vezes a gente só conhece por uma coisa, por um produto. Ou então a gente vai falar sobre sexualidade na literatura com a Bruna Kalil e sobre o transpor o corpo, que é o Sou Mais Macho que Muito Homem, também levando essa narrativa. A gente vai falar com a Eliana Alves Cruz e com... Gente, peraí que eu vou ter que pegar minha cola aqui, porque tá difícil. Ele era Alves Cruz e a Bruna Mitrano, que é Mexo, Remexo na Inquisição, que é sobre esse trabalho de repensar na história e falar sobre temas difíceis. Então, ou seja, tudo Pagu. A gente vai ter um sarau com o microfone aberto no Bar Atlântico no sábado às 17 horas. Vai ter o lançamento da Lúcia, que eu também vou participar. Eu vou ler algumas coisas da Pagu na Oficina Raquel, também no Boteco, que vai ser uma coisa meio que livre para a gente conversar ali sobre Pagu. Vou falar também com o David Jackson e com o David Jackson, que lançou agora, né, a coletânea de textos jornalísticos da Pagu, que inclusive demorou muito tempo, né, porque foi um puta de um trabalho, junto com a Silvana Gerra, para falar sobre o livro da Fósforo, que acabou de sair, que é Até Onde Vai a Sonda, né? Então vai ser na Livraria Marés. Ou seja, gente, é muita coisa. Vou estar na Casa Publish News também, falando sobre outras coisas que não envolvem necessariamente Pagu. São 16 mesas, eu vou usar todo o tempo aqui do nosso podcast para falar, mas está tudo divulgado aí nas minhas redes sociais e vai ser muito legal. E a gente vai estar lá, como disse a Lúcia, assim, a gente vai estar lá para brindar a Pagu, assim, e isso que vai ser mais importante para mim. E eu vou ficar muito emocionada sempre de olhar para as pessoas e saber que elas sabem um pouquinho mais sobre Pagu agora, porque indiretamente elas vão ter ouvido alguma coisa, porque só de estar ali eu acho que a gente já vai sentir essa energia, assim. Isso mesmo. Ufa, tem até que respirar, não é? Nossa Senhora, porque eu não vou respirar lá, entendeu? Água. Não só brindar, como beber bastante água. Então, aproveito para convidar também, esperar todos vocês. Vou estar, como falou a Tati, com ela vai estar mediando, vai me dar esse prazer, não é? Porque ela esteve aqui há 10 anos atrás e nós nos emocionamos juntas, lendo todo esse material que aqui tem no Centro Pagu, e ela fez uma entrevista incrível, realmente, na época na Saraiva, onde ela estava, né? E nós vamos estar juntas, mas eu vou pela ordem. Nós vamos estar juntas no dia 24, que vai ser às 13 horas, no auditório da Quadra, é um lugar muito gostoso, que é ao lado da Livraria Oficial, é um auditório que foi feito especialmente para isso, para esses lançamentos, para essa mesa de conversa, é bem arejado, não é? Nós vamos falar, então, sobre para que procurar o finito no infinito, que é uma das frases que ela usa no microcosmo, quando ela está presa e que ela busca esse voo, né? Esse voo da escrita, esse voo dos sonhos. Vai ser às 13 horas do dia 24, é uma sexta-feira. Nós vamos brindar também a Pagu de um modo muito especial. Eu não vou contar para vocês como vai ser, é uma surpresa da Pagu, como sempre. Ela sempre... Nem eu sei, hein? Nem você sabe, porque na hora você vai saber, viu? Todos vão saber. É uma surpresa, vai ser dia 24, é uma mesa muito gostosa, né? Com todos que estiverem lá. Antes, no dia 23, que é a quinta-feira, às 11 horas da manhã, eu vou estar na Casa Pagã, e a gente espera também vocês. É uma mesa sobre teatro, não é? E a Casa Pagã homenageia a Pagu José Celso Martinez Correia, que morreu há pouco tempo, né? E a mesa vai ser com Marcelo Drummond, com a Thaís, eu tenho que pegar cola também, que eles me mandaram, falando todos pagãos, Pagu José Celso Teatro, todos pagãos, que é essa referência aí
ao nascimento de teatro também, né, considerado na época como algo pagão, né? Então é uma provocação, mais uma vez, da Pagu e do Zé Celso. Vai ser às 13 horas, né, seguida de autógrafos. Nós vamos ter a exposição Viva Pagu, nós vamos levar um pouco do centro, para quem não pode estar aqui, todas as fases da Pagu, né? Um dos quadros está ali atrás, não sei se dá para vocês verem, vai estar na Casa Estante Virtual. Então, essa exposição Viva Pagu, que mostra vários atos, não é? Às 16 horas, a gente vai estar dando abertura, no dia 23, que é uma quinta-feira, com um café e alguma coisa a mais também, que a Pagu também gostava do café, então a gente vai estar homenageando às 16 horas, abrindo a exposição, que vai ficar até o fim da Flip, dia 26. Mas na quinta, para aqueles que estiverem lá às 4 da tarde, a gente vai tomar um café com a Pagu, abrindo a exposição também. E estaremos aí em outras conversas também, enfim, à disposição, tá? Aliás, você me lembrou, Lúcia, que também estarei na Estante Virtual às 19 horas no sábado, para falar de humanidades, mas peraí, não, na sexta-feira também na Estante Virtual, às 7 horas, para falar sobre as várias facetas de Pagu com a Mel Ferraz e a Paula Febe. Ou seja, vai ter mesa da Pagu à beça, gente. Isso mesmo. Vocês vão encontrar. Todas, né? Tem que estar em todas. Eu vou estar aqui na Casa Pagã, eu vou estar com a Thaís Aguiar, com o Marcelo Drummond, que era marido do Zé Celso, o ator Jonas Golfeto, a gente vai estar com 2 atores, e a mediação é desse excelente jornalista, o Biratã Brasil, o Bira, não é? Ele é ótimo. Vai estar mediando, ele também fez uma belíssima entrevista para o Valor Econômico, foi o primeiro que deu sobre o livro, então homenagem também a vocês, jornalistas maravilhosos, né? Ele que vai estar mediando essa primeira mesa no dia 23, às 11 horas. Né? Aliás, o Zé Celso, que é o homenageado da Casa Pagã, que vai ter várias coisas de teatro sobre a Pagu, né, Lúcia? O Zé Celso contava uma coisa muito engraçada, que a primeira vez que ele conheceu a Pagu, ele estava numa peça e a Pagu deu um agarrão, pulou no colo dele, ficou lá abraçada com ele, agradecendo. Então, assim, é também uma coisa muito intensa e muito bonita da gente saber e pensar nesse abraço. Do Zé Celso com o Pagu, assim, e que ambos não estão mais aqui com a gente, né? Então... Isso foi no Festival Amador de Teatro de Foi. Santos. Era, então, um amador, o Zé Celso. E assim como ele, muitos outros, quando me lembravam da Pagu, a maioria já falecidos, né? Mas eles trazem toda essa energia, né? Inclusive os depoimentos que deram, lembram com muito carinho da Pagu, uma Pagu amorosa, né? É sempre uma personalidade diferente daquela pela qual ela é mais conhecida. Muito bom. Muita coisa para se fazer, né? Tipo, nessa Flip, e essa também pode ser um caminho, né? Acho que a Flip mudou muito dos últimos anos e acho que o mais legal é que cada um faz a sua, né? Então, você tem tantas coisas a se fazer também, então acho que tem aí bastante opção muito bacana e haja tempo, né? Pra gente conseguir fazer tudo. Mas, enfim. Mas não esqueçam, dia 24 de estarem comigo com a Tati, a gente vai ter muitos, mas dia 24, às 13 horas, para esse brinde a Pagu, não é? Lá no auditório da quadra. Muito bom. Muito legal. Perfeito. E agora, antes de a gente terminar, eu só queria pedir para vocês fazerem uma indicação de uma coisa bacana. A gente tem várias, mas acho que de repente um livro, uma série, um filme que vocês estejam vendo. Vou começar para vocês terem um tempinho aí para dar uma coladinha, pode ser? Pode. Eu assisti um filme que chama Ryan Lane. É um filme muito, é uma comédia romântica nos tempos de hoje, né? Eu tenho meu prazer que eu não falo pra todo mundo, eu adoro comédia romântica ruim, sabe? Tipo um filmezinho, aquele filmezinho que você desliga a cabeça, tal. Então, assim, eu vi muitos, mas esse filme é muito legal porque ele é muito, é muito bem feito, com um roteiro incrível, os diálogos são muito bons. É um filme em inglês,
se passa em Londres, mas uma região menos glamourosa, assim, sabe? Acho que tem uma cena que aparece, sei lá, a parte turística de Londres, mas é de um relacionamento que você parece que é de verdade e no mundo de hoje, né? A fotografia é linda, a trilha é muito boa, né? E não é um que pra derreter seu cérebro, né? Você assiste, você percebe, sabe? Foge do estereótipo, não é só de uma coisa super padrão, que é um cara branco que encontra uma mulher branca e se apaixonam, entendeu? São um cara preto e uma mulher preta, e aí também você encontra... É bem legal, sabe? Eu não vou conseguir descrever, mas procura, tá no Star Plus. Vale a pena, é bem curtinho, assim, 1 hora e pouquinho, né? É muito bom também trazer um pouco de otimismo, né? Eu acho que às vezes vale. Acho que o Guilherme tem alguma coisa na mão já. Já foi lá buscar, né, Guilherme? Conta aí pra gente, que aposto que é um livro. A gente tem várias edições da Pagu, né? Mas pra gente falar de outras autoras também aqui, eu vou indicar esse livro que chama A Parte Maldita Brasileira, Literatura, Excesso e Erotismo, da Eliane Robert Moraes. Ela é professora do Departamento de Literatura Brasileira da USP. Esse livro reúne vários ensaios e críticas dela, né, sobre vários autores e autoras brasileiros e estrangeiros também. E é de uma coleção nova da editora Tinta da China, chama Ensaio Aberto, que está lançando esse livro agora. Então fica aí a indicação. A Eliane vai estar na Casa Pagã, inclusive. Então, vale dar uma olhada lá, porque com certeza ela vai falar de Pagu, porque ela é especialista em literatura erótica, assim, e a Pagu tinha muito essa coisa com o corpo, e no Parque Industrial ela fala de sexo abertamente, assim, sem eufemismo, sem medo de ser feliz, é muito bom. Já que você tá com a palavra, Tati, já manda ver. Olha, eu não vou indicar alguma coisa da Pagu, apesar de tá coçando aqui, eu queria, tá? Mas eu vou indicar um livro, porque uma vez por mês eu tô indo pra Bauru, porque eu tô fazendo um clube de leitura de A Loucura na Literatura, né? E aí, nesse ínterim que é 4 horas aqui de São Paulo, nesse ínterim de ir pra lá, eu fico sempre lendo, trabalhando e etc. E aí eu resolvi escutar o audiobook do livro da Alice Bethânia Miranda, que é Meus Sertões de Você, que foi um dos finalistas do prêmio Kindle Unlimited, né, desse ano. E, gente, foi uma vergonha, porque eu tava com meu foninho aqui, no ônibus, eu chorava. E aí eu começava a tentar controlar o choro, aí eu comecei a soluçar, porque eu tava controlando o choro. Foi uma vergonha, porque o ônibus estava lotado. Mas assim, que livro bonito, é uma escritora contemporânea brasileira e que também é uma autora independente, que publicou pelo Kindle Unlimited, então eu acho que a gente sempre tem que... A Pagu também gostaria muito disso, como diz a Lúcia, né? Ia gostar muito da gente... É uma literatura de vanguarda, né? Uma literatura... que tá aí, amadora no melhor sentido do termo. Então, assim, leiam, é muito bom e tá de graça no Kindle Unlimited para quem assina, né? E o audiolivro, para quem também assina Audible, também está gratuito. Meus Sertões de Você, da Alice Bethânia Miranda. Muito bom. Muito bom, muito bom. E você, Luciel? Eu quero fazer uma indicação que não é de nenhum livro novo, mas tem uma significação especial também para mim e para Pagu, né? Porque é o livro do Rui Castro, que na verdade ele assina a 4ª capa também do caderno do último, né? Esse grande escritor, grande biógrafo, né? Aquele livro tão conhecido dele, O Anjo Pornográfico, não é? Que ele fala sobre Nelson Rodrigues. É um livro antigo, é de 92, eu já li há bastante tempo, mas eu faço também aqui uma homenagem ao Rui Castro, né? E ao Nelson Rodrigues, até porque a Pagu escreve na revista O Detetive, que era dirigida também pelo Nelson Rodrigues. Então, tem tudo a ver, não é? Que nós estamos falando tanto de mulheres, mas também desses homens e esses grandes jornalistas, não é? O Rui, o Nelson, e também esse livro, o Rui explica a obsessão pelo sexo que o Nelson Rodrigues tinha, até a questão da sua própria família. Então, acho que é uma
uma leitura sempre importante desses grandes nomes, não é? E a intimidade de cada um deles. Então, minha homenagem também com a Pagu, ao Nelson Rodrigues e ao Rui Castro, esse grande jornalista. Muito bom. E você, Thalita? Bom, eu vou indicar uma série que estreou há pouco tempo na Apple TV, e também, mas não foge do tema de mulheres fortes. Chama Uma Questão de Química, é com a Brie Larson, e é inspirado no livro também de mesmo nome, Uma Questão de Química, que foi publicado pela Arqueiro. E aí conta a história de uma química, né? Até aí zero spoilers. Que ela, uma cientista brilhante, que aí quando ela vê, ela se torna estrela de um programa de culinária na televisão. E é toda naquela época, né, que a gente sabia que tinha muito machismo, então a gente vê muito machismo no trabalho, a gente vê muito machismo nela entrando na televisão, ela criando a filha dela, e tem toda uma história ali por trás que é muito maravilhosa. E a Brie Larson, eu sou muito fã dela, acho ela uma atriz muito perfeita. E é sobre isso. Novos episódios todas as sextas-feiras. Então hoje, terminando o expediente do Publish News, vou assistir o episódio. É muito boa. Muito bom. Gente, Tati e Lúcia, muito obrigado aqui por essa aula que deram sobre Pagu, né? Eu acho que quem ouviu vai ficar mais curioso e visitá-las, né, nesses tantos eventos. Mas obrigado mesmo por esse tempinho aqui com a gente. E a gente vai se encontrar, né? Com certeza nas pedras ali, e se equilibrando nas pedras e correndo de uma casa para outra. Tá bom? É isso. A definição do se trombar serve para Paraty, né? Literalmente. Você não consegue olhar para frente, né? Só para as pedras. Então, uma hora você vai esbarrar com as pessoas. Então, muito obrigado, gente. A gente se vê daqui a pouco, então. Obrigado. Até. Mas, gente, obrigada. Obrigadão, gente. Beijo.